Podcast Bichos Tagarelas. Coloque o seu ouvido mais perto do seu iPhone, do seu telefone ou do seu rádio. Aumente o volume, porque chegou a hora de Renato Rossi, nosso especialista em automobilismo. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, de volta aqui com o prazer com essa equipe altamente qualificada do Bichos. Eu estava vendo ontem na internet essas transmissões que tem, principalmente ali no aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto onde pousa com grande frequência, até mais que Guarulhos, aviões de grande porte, cargueiros que vêm do mundo todo. E eu estava ouvindo assim, completamente apavorado, que eu imagino que a qualquer momento desses vai ser uma tragédia tremenda aérea aqui no Brasil. Eu vi o diálogo tenso entre a torre e um comandante da KLM que vinha trazendo um Boeing Cargo 747. Um avião enorme, né, com centenas de toneladas de carga. E o comandante falando, antes de chegar ao pouso, quais as manobras evasivas que ele tinha feito para evitar não uma esquadrilha de disco voadores, né? Até seria bem mais interessante. Mas esses simplórios balões que continuam sendo lançados próximos às pistas dos aeroportos do Brasil. Porto Alegre tem o mesmo problema no aeroporto Salgado Filho, com frequência balões são detectados. Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, balões atravessam o espaço aéreo. Aeroporto do Galeão, que está aumentando muito o seu frequência de voos. Congonhas, em São Paulo. Quer dizer, ao que parece, existe uma turma de irresponsáveis no Brasil que eu acho que realmente a intenção deles é matar pessoas, porque não há outra explicação para você estar lançando esse objeto que é identificado. Se fosse objeto não identificado, até seria fruto de pesquisas, né? Induziria pesquisas, mas não, são balões de ar quente. Esses irresponsáveis competem entre eles para ver quem vai mais alto, qual é o balão mais interessante, o mais bonito, colocando em risco milhares de pessoas nos voos que estão se aproximando ou estão decolando dos aeroportos brasileiros. Bom, esse não é um tema do automóvel, mas eu penso assim, né? A irresponsabilidade no Brasil não tem limites. Eu acho que isso tudo é dentro de um contexto maior, né? O contexto da não punibilidade, da imaturidade, dos absurdos que acontecem, né? Eu acho que está no mesmo nível de um cara que tem nas mãos um carro de mais de 1 milhão, que tem mais de 500 HPs, um Porsche GTS, que é um carro muito agressivo de comportamento. Desculpe, mas eu, por obrigação profissional e até por prazer também, já pilotei Porsches em autódromos, como pilotei os AMGs da Mercedes-Benz, estão no mesmo nível, são até mais agressivos. Você está nas mãos com um carro de 500, 600, 700 HPs, eu acho que é o cúmulo e o máximo da responsabilidade. Eu, ao menos, nos autódromos que eu fiz testes, como andei demais em Interlagos, andei muito no autódromo lá no Velocitar, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, uma pista difícil, uma pista que eu não gosto, mas também é desafiadora, quer dizer, autódromos são para isso, para desafiar a habilidade de pilotos, né? Eu sou um jornalista especializado em carros e mobilidade que sempre testei carros também em pista de testes e também em autódromos a convite de montadoras. Eu sempre tive um cuidado total quando eu estava com carros muito potentes, tendo ao lado sempre um piloto profissional. Sempre eu pedia presença, eles são oferecidos a nós esses testes com carros mais agressivos. Nunca eu quis ir sozinho, né? Porque estar do lado de um piloto era ter informações precisas, né? Sobre o manejo daquele carro e o que eu deveria fazer na pista. Claro que esses comandantes de aviação, o cara que está na mão com centenas de toneladas, com Boeing 747, eu imagino o treinamento que esse cara teve, os anos e anos que ele passou em simuladores de voo, pilotando aviões pelos oceanos do mundo, em cima dos oceanos, atravessando continentes. Aí o cara vem
com toda aquela carga, ele está no fim num voo que, sem dúvida, esse voo que chega de manhã a Viracopos, ao final da tarde, ele em geral vem dos Estados Unidos da América, da Europa, da Ásia, são voos muito longos, os caras já chegam cansados. E aí o cara tem que fazer uma série de manobras evasivas. Eu estava vendo o diálogo do piloto em inglês com a torre de Viracopos. Eu fico pensando se eu estivesse num voo comercial e se o piloto estivesse desviando de balões naquele momento, quando ele pode tranquilamente, por uma questão de um balão que está subindo na ascendente, que toma um vento forte, eles se movem de acordo com as correntes aéreas, de repente está na rota do avião e bate. E bate e pega fogo e o avião vai para o brejo. Morre todo mundo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas como eu disse, infelizmente nós somos o país onde o cara pega um Porsche, vai lá num boteco lá de São Paulo, toma umas que outras, depois vai numa casa de pôquer, toma mais umas que outras, e depois vai dirigir um carro de mais de quase 500 HPs, que é um carro feito, o Porsche é um carro para as ruas e é um carro para as competições, porque o marketing da Porsche é tudo baseado na alta velocidade. Se você vê a revista da Porsche, ela mistura o carro usado por consumidores normais com pista, inclusive com gentleman drivers, que são os caras que têm Porsches, mas têm o bom senso de alugarem autódromos aos finais de semana para exercerem lá sua habilidade em altíssima velocidade com Porsche, que é deles, eles fazem o que eles querem, mas no ambiente restrito, controlado e seguro de uma pista de autódromo. Tremendamente seguro. Eu fiz centenas de testes em autódromos desde 86 e, sinceramente, tive sim meus incidentes, alguns que me assustaram muito, que era a velocidade elevada, não sendo um piloto de competição de jeito nenhum, sendo um jornalista que estava lá para passar informação para o público, levando automóveis a um limite mais avançado. Às vezes eram esses carros esportivos mais agressivos, outras vezes eram carros normais. E, bom, eu sempre tive um cuidado total, saber qual era o meu limite, saber que aquele carro tinha um limite acima do meu, ou carro que eu não iria chegar no limite dele, então eu teria que maneirar. Outros carros que eu dominava com facilidade, e aí sim o meu limite estava acima daquele carro, porque tudo é uma questão de limite, principalmente na alta velocidade. Mas aqui no Brasil, a esquadrilha de responsáveis sai com carros esportivos à noite para matar. Porque eu até fiquei observando o que houve com a traseira daquele Sandero, e não havia mais traseira, não havia mais nada, né? Eu imagino o impacto que o cara recebeu pelas costas, né? Pela traseira do carro. E o Sandero também, vamos não ser condescendentes com o Sandero, nunca foi dos carros mais resistentes que a Renault botou no mercado mundial. Ele era da Dacia, lá da Romênia, produto inicialmente direcionado àquela Europa do Leste que nunca teve regras de segurança, mas depois, por frequentar a Europa Ocidental, o Sandero começou a ser vendido pela Renault na Europa Ocidental, com regras muito mais restritas de segurança. O Sandero teve que evoluir tecnologicamente na direção da segurança. Mas não adianta evolução tecnológica, o Porsche é tremendamente evoluído. E daí, dá na mão de um irresponsável, aconteceu o que aconteceu, né? Você coloca balão num festival de balonismo, não acontece nada, só uma grande beleza, como tem o festival de balonismo aqui em Torres, no Rio Grande do Sul, que é de uma beleza estonteante. Aqueles balões são absolutamente lindos. Agora, coloca balões na mão de caras irresponsáveis, sem nenhum nível cultural, sem nenhum nível educacional, a vida das pessoas corre altíssimo risco. E pior é o seguinte, esses balões continuam aí, não foram à fonte, não puniram esses caras, tem que parar com isso de uma vez por todas no Brasil. Mas infelizmente, aqui no Brasil, a insegurança está na terra, no ar, no mar, debaixo do mar, na caverna, está em todos os lugares. Um novo encontro com vocês amanhã. Podcast Bichos Tagarelas.